Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar a capa para a tampa do vaso sanitário do jogo de banheiro Lacinho. O tapete de pia já está disponível aqui no canal e eu vou deixar o link com o passo a passo desse tapete na descrição deste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e a acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. E eu quero te fazer um convite, se torne um membro aqui do canal, você vai estar apoiando muito o meu trabalho. E deixa também um hypar, você não paga nada e vai estar dando uma nota para o meu canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes nas cores rosa e na cor cru. Os dois são na numeração 6. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates, marcadores e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o meu barbante na cor cru e eu vou fazer aqui um total de 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito aqui as 30 correntinhas, eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou fazer agora um ponto alto para cada ponto de base até a minha última correntinha. Eu fiz aqui todos os pontos altos e eu fiquei com um total de 25 pontos altos. Desse lado aqui eu tenho uma alcinha de 5 correntinhas e aqui a gente também vai fazer uma alcinha de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e eu fecho com um ponto baixíssimo, bem no pontinho que eu subi para iniciar, no ponto do nozinho, e fica assim. Agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base até o meu último ponto alto. Então eu vou ficar na parte reta com a mesma quantidade de pontos altos, tá? Esses pontos altos da parte reta, a gente vai manter a quantidade de pontos até o final da peça. A gente vai fazer nessa parte reta sempre ponto sobre ponto. E todos os aumentos a gente vai fazer na alcinha de 5 correntinhas dos dois ladinhos da peça. Então aqui é só seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. Até eu chegar no próximo, aqui na próxima alcinha de 5 correntinhas. Fiz aqui todos os pontos altos, um ponto alto para cada pontinho de base, e eu cheguei na alcinha de 5 correntinhas. Dos dois lados da peça, a gente vai marcar todos os pontos que a gente fizer dentro dessa alcinha, porque é onde a gente vai fazer os nossos aumentos. Então, aqui, dentro dessa alcinha, eu vou fazer 12 pontos altos e vou marcar o primeiro e o último ponto desses 12 pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto, vou colocar um marcador. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 e 12. Esse último pontinho eu também coloco o marcador. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar na próxima alcinha de 5 correntinhas. Então, aqui a gente permanece com a mesma quantidade de pontos altos. Fiz todos os pontos altos e eu cheguei no próximo espaço de 5 correntinhas. E aqui a gente sempre vai fazer o mesmo que a gente faz desse lado aqui. Se aqui eu coloquei 12 pontos altos, marquei o primeiro e o último, desse lado aqui, eu também vou fazer 12 pontos altos e vou marcar o primeiro e o último ponto. Eu vou pôr o marcador. Dois, 3 e 12 pontos altos. Vou fechar essa volta na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Vou pôr o marcador aqui, olha, no último pontinho que eu fiz, que é esse aqui de trás. E agora eu vou iniciar outra volta. Eu vou subir 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Para a capa, na parte reta, nós vamos ficar com um total de 25 pontos altos dos dois ladinhos. Se você quiser uma capa maior, porque essa aqui eu tô fazendo no tamanho tradicional, mas se você precisar de uma capa maior, é só aumentar o número de correntinhas. Como a gente vai fazer os aumentos só na curvinha, então a quantidade de correntinhas, ela é indiferente, pode ser par, pode ser ímpar. Você pode fazer uma capa para tampa maior, então você faz mais correntinhas e pode ficar com 30 pontos altos na parte reta ou a quantidade que você achar necessário. 25 pontos altos eu estou fazendo para uma capa no tamanho tradicional, no tamanho básico, tá? Agora aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base até eu chegar no marcador aonde a gente vai iniciar os aumentos. E eu cheguei aqui, olha, bem no marcador. E essa base, ela é uma base bem fácil de fazer, é uma base de ponto sobre ponto, ela é fácil também de aumentar, se você quiser fazer uma base maior, tanto para a capa do vaso quanto para o tapete, é só fazer mais número de correntinhas. Como as laterais, é ponto sobre ponto, é só um ponto alto para cada ponto de base, você pode estar fazendo maior, independente de número par ou ímpar na parte reta, porque os aumentos a gente faz só na curvinha. E para a gente iniciar os aumentos, a sequência de aumentos aqui da curvinha também é bem fácil. A gente vai tirar o marcador e nessa volta, a primeira volta a gente fez 12 pontos altos. Nessa volta a gente vai fazer 6 aumentos. Em todas as voltas a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho e vou voltar o marcador. Então, para ficar mais fácil a gente saber onde a gente faz os aumentos, a gente mantém o primeiro e o último ponto do aumento sempre marcado. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, faço um ponto alto sozinho.
No próximo ponto, eu faço um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, o aumento. Próximo ponto, faço um ponto sozinho. E eu cheguei no marcador. Aqui no marcador é meu último aumento. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E volto o marcador no último pontinho da curvinha. Então, nessa volta, eu fiz um ponto alto sozinho antes do aumento. Agora, aqui na parte reta, é só a gente fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui, então, a parte reta, que é ponto sobre ponto, até eu chegar, então, no próximo marcador. Fiz aqui todos os pontos altos e eu cheguei no outro marcador. Então, se desse lado aqui eu fiz um ponto alto e o aumento, desse outro lado aqui eu vou fazer a mesma sequência de pontos, um ponto alto e o aumento. Nas duas extremidades da peça eu fico sempre com a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou repetir aqui tudo que eu fiz desse lado aqui. Vou tirar o marcador, que marca aqui bem a curvinha, e vou fazer um ponto alto sozinho e volto o marcador. No próximo ponto, eu faço o aumento. Então, a gente vai repetir aqui tudo que a gente fez ali na outra curvinha. Um ponto alto sozinho, no próximo ponto, o aumento, um ponto alto sozinho, no próximo ponto, o aumento, um ponto alto e um aumento no próximo ponto, um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento, um ponto alto sozinho, e eu cheguei no último pontinho marcado. Vou tirar o pontinho, vou fazer o último aumento da curvinha e voltar o marcador aqui, olha, nesse último pontinho. Eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E essa parte vai ficando assim. Agora aqui, a gente vai iniciar a próxima volta. Então, aqui, sempre ponto sobre ponto, eu inicio com 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e faço um ponto alto para cada pontinho de base, ficando na parte reta, sempre com a mesma quantidade de pontos que eu iniciei. E eu vou fazer assim até eu chegar nessa outra curvinha. Então, eu vou fazer meus pontos altos e quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. E eu cheguei aonde eu tenho o marcador. Então, a gente vai iniciar os aumentos. A cada volta, a gente vai aumentar um ponto alto antes do aumento. Então, se na volta anterior eu fiz um ponto alto e o aumento, nessa volta eu vou fazer 2 pontos altos e o aumento. Vou fazer o primeiro ponto da curvinha e vou voltar o marcador. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho, no próximo ponto, um ponto sozinho e no próximo, o aumento. Um ponto alto sozinho, o segundo ponto alto sozinho e no próximo, o aumento. E essa é a sequência de pontos para essa volta. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho e no próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 2 pontos sozinhos e o aumento. Um ponto alto sozinho, o segundo e agora o aumento.
um ponto sozinho, o segundo ponto alto sozinho, e eu cheguei no outro marcador. Vou tirar o marcador, vou fazer o último aumento aqui dessa curvinha e voltar o marcador no último ponto. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, até eu chegar no próximo marcador. Eu fiz todos os pontos altos e eu cheguei no outro marcador. Então, desse lado aqui, de marcador a marcador, eu vou repetir a mesma sequência de pontos que eu fiz desse lado aqui. Se aqui eu fiz 2 pontos altos antes do aumento, aqui eu também vou fazer 2 pontos altos antes do aumento. Tiro o marcador, faço meu primeiro ponto alto sozinho, volto o marcador. Faço o segundo ponto alto sozinho. E agora, o aumento. Então, a gente sempre repete desse lado, exatamente o que a gente fez desse lado aqui. E dos dois lados, nas duas extremidades da peça, a gente sempre fica com a mesma quantidade de pontos. Eu vou concluir aqui, então, essa curvinha. Vou fazer por toda essa curvinha 2 pontos altos antes do aumento. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu fiz aqui, então, todos os aumentos dessa curvinha. E agora aqui, gente, essa base é uma repetição. A gente vai manter essa sequência de pontos até o final do trabalho. Na parte reta, a gente sempre faz ponto sobre ponto e sempre vai ficar com a mesma quantidade de pontos na parte reta. Na curvinha, a gente sempre vai ter dos dois lados da curvinha a mesma quantidade de pontos. E em todas as voltas eu vou aumentar um ponto alto antes do aumento. Eu iniciei aqui, olha, com 12 pontos altos. Na outra volta eu fiz um ponto alto e um aumento. Nessa volta, 2 pontos altos e um aumento. E nessa volta que eu vou iniciar agora com vocês, a gente vai ficar com 3 pontos altos e um aumento. Depois 4 pontos altos e um aumento, 5 pontos altos e um aumento. Então, a gente sempre vai estar aumentando um ponto alto antes do aumento em cada volta. Eu vou iniciar mais essa volta com vocês. E como são voltas de repetição, depois é só seguir fazendo até a gente ter a quantidade de pontos necessária. Aqui, para concluir e iniciar uma volta, eu sempre vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E todas as voltas eu inicio fazendo 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Faço na parte reta ponto sobre ponto. Apenas um ponto alto para cada ponto de base, sem nenhuma modificação. E a gente vai fazer assim até o final dessa base. Eu fiz aqui um ponto alto para cada pontinho de base e cheguei novamente na curvinha. Então, eu vou fazer mais essa curvinha aqui com vocês e depois é só seguir fazendo, tá? Cheguei na curvinha, olha, o marcador a gente mantém até o final da base, tá? Para ficar mais fácil aqui a gente fazer os aumentos. E se na volta anterior eu fiz 2 pontos altos antes do aumento, nessa volta eu vou fazer 3 pontos altos antes do aumento. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto e já vou voltar o marcador. Então, eu já tenho 1 no próximo ponto, 2 no próximo, 3 e agora o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Novamente, 1, 2, 3 pontos altos sozinho e no próximo o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1, 2, 3 pontos altos sozinho. E agora o aumento. Agora 1,
2, 3 pontos altos sozinho no próximo ponto. O aumento. 1, 2, 3 pontos altos sozinho. No próximo aumento. 1, 2, 3 pontos altos sozinho. E o meu último ponto da curvinha é sempre o aumento. Então, eu tiro o marcador, faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto e volto o marcador no último ponto da curvinha. E agora, gente, a gente vai fazer voltas de repetição. A mesma quantidade de pontos que a gente fica desse lado aqui, a gente sempre vai ficar desse lado aqui. Então, quando eu chegar de marcador a marcador, eu também vou fazer 3 pontos altos e o aumento. Parte reta é sempre ponto sobre ponto. Aqui eu tô fazendo a minha quarta volta. Olha, a gente vai contar por aqui, pela curvinha, tá? Então, aqui, olha, eu fiz a primeira volta, eu não tô contando pela curvinha, eu tenho 1, 2, 3, 4 voltas na curvinha. Eu vou fazer até eu ficar com um total de 7 voltas. Então, aqui agora eu vou seguir fazendo até eu chegar na minha 7ª volta. Eu já tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer 5, 6, 7. E quando eu chegar na minha 7ª volta, eu vou ter 6 pontos altos sozinhos antes do aumento. Então, quando eu chegar na 7ª volta, tiver 6 pontos altos antes do aumento aqui na curvinha, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Porque aqui, gente, é repetição. É uma sequência que a gente vai manter da base aqui, olha, até o final da base, tá? Então, essa sequência de pontos da base, a gente vai... Porque aqui, gente, é uma repetição, tá? Então, a base, essa sequência de pontos aqui da base, a gente vai manter até terminar aqui essa base de pontos altos. E como é repetição, então eu vou seguir fazendo. E quando eu tiver 6 pontos altos antes do aumento, tiver na minha 7ª volta, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas com a cor cru e eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas e nessa volta eu tenho 6 pontos altos antes do aumento. Chegando aqui no meu último ponto, fiz um ponto baixíssimo, um nozinho e cortei o fio. E agora a gente vai trocar a cor do fio, a gente vai começar a trabalhar com o fio na cor rosa. E a gente vai fazer a mesma sequência de pontos que a gente estava fazendo com a cor cru. A gente só vai mesmo trocar a cor do fio. Inclusive, a gente vai fazer a mesma sequência de aumentos. Então, eu vou começar, você pode começar essa volta em qualquer lugar da peça. Eu vou começar aqui bem próximo da curvinha para a gente fazer o primeiro aumento, Você pode começar essa volta em qualquer lugar da peça. Eu vou começar bem próximo aqui da curvinha para a gente fazer o primeiro aumento juntos, mas essa volta é repetição das voltas anteriores e a gente vai fazer com a cor rosa 2 voltas apenas. Então, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Vou fazer ponto sobre ponto até eu chegar no pontinho marcado. E aqui agora eu vou iniciar o aumento. Então, se a gente parou na volta que a gente fica com 6 pontos altos e o aumento, agora a gente vai ter 7 pontos altos e o aumento. Faço meu primeiro ponto e volto o marcador. E agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E agora
o aumento. Então, a gente mantém o aumento da curvinha e mantém os marcadores por mais 2 voltas, até eu chegar na volta que eu fico com 8 pontos altos e o aumento. Então, eu vou seguir fazendo essas 2 voltas com a cor rosa de ponto sobre ponto, respeitando os aumentos na curvinha e mantendo os marcadores. E quando eu concluir essas 2 voltas, eu volto. Eu concluí as 2 voltas com a cor rosa. E agora, nós vamos começar a volta de alcinhas. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu vou tirar agora o marcador, que a gente não vai mais precisar dele. E eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas, pulo 1, 2 no terceiro ponto. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas, pulo 1, 2 e no terceiro ponto baixo. E a gente vai fazer alcinhas de 6 correntinhas, pulando 2 pontos, ponto baixo no terceiro ponto, por toda essa volta. Na curvinha, na parte reta, não tem nenhuma diferença, tá? Não tem nenhuma modificação. É só essa volta toda, 3, 4, 5, 6, 6 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro ponto, eu faço o ponto baixo. E eu vou fazer assim, por toda essa volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por toda essa volta, e quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima volta de alcinhas juntos. Eu dei a volta toda, fiz todas as alcinhas, e chegando aqui no finalzinho, sobrou 1, 2, 3 pontos altos. Não tem problema a gente pular um pontinho a mais, tá? E se você tiver feito essa peça maior, a quantidade de alcinhas sempre tem que ser par para dar certo depois o acabamento da peça. Aqui, então, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. 3 correntinhas. E agora eu vou laçar o meu fio e eu vou vir bem na primeira correntinha que eu fiz para iniciar essa volta. E aqui eu vou fazer um ponto alto. E assim eu já saio bem no meio da alcinha. Nessa volta, nós ficamos com um total de 46 alcinhas. Aqui agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou na próxima alcinha, ponto baixo. 6 correntinhas. E na próxima alcinha, ponto baixo. Mais 6 correntinhas. E na próxima alcinha, ponto baixo. E agora é só seguir fazendo as 6 correntinhas e na próxima alcinha, o ponto baixo. Então, a gente tá fazendo uma segunda volta de alcinhas. Eu vou dar a volta toda, vou fazer mais essa volta de alcinhas e quando eu for iniciar a próxima, eu volto com vocês. Mas aqui, olha, para iniciar a próxima volta, é só a gente fechar como fechou essa aqui, tá? 3 correntinhas, ponto alto, pra gente fazer a terceira volta de alcinhas. Então, eu vou concluir essa volta e quando eu estiver chegando no finalzinho, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz a segunda volta de alcinhas. E agora aqui, a última alcinha, eu faço 3 correntinhas, laço o fio e bem no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar essa volta, eu faço um ponto alto. E agora, eu volto aqui, faço um ponto baixo, as 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6, e inicio a terceira volta de alcinhas. Então, agora eu vou seguir fazendo mais uma volta de alcinha,
6 correntinhas. E na próxima alcinha, ponto baixo. E quando eu estiver chegando no final dessa volta, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda, fiz a terceira volta de alcinhas e chegando no final da terceira volta, a gente não vai fazer o ponto alto, 3 correntinhas e o ponto alto. A gente vai fazer 6 alcinhas e bem no pontinho que a gente fez para iniciar essa volta, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou vir para a próxima alcinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e 1, 2, 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E agora, dentro dessa alcinha, eu faço mais 9 pontos altos, ficando com um total de 10 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Venho para próxima alcinha, faço um ponto baixo. Laço meu fio, vou para a próxima alcinha, faço 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Passo para a próxima alcinha, ponto baixo. Laço meu fio, na próxima alcinha, 10 pontos altos. 9 e 10 pontos altos. Vou para a próxima alcinha, ponto baixo. E agora, eu vou fazer assim por toda essa volta. Em uma alcinha, ponto baixo, na outra alcinha, 10 pontos altos. E eu vou dar a volta toda, e quando eu chegar na última alcinha, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de pontos altos, essa volta fica assim. E agora aqui, no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora, nós vamos iniciar a próxima volta, e essa próxima volta a gente vai trabalhar só na alcinha de trás dos pontos altos que a gente fez aqui. Então, aqui eu tenho o grupinho de 10 pontos altos, tenho a trancinha do ponto e a gente vai trabalhar na alcinha de trás. Esse ponto que eu fiz, o ponto baixíssimo, é o primeiro ponto desse grupinho de 10 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha que me dá a altura de um ponto baixo. Laço meu fio, venho para o próximo ponto e aqui eu vou fazer meio ponto alto. Laço, vou no próximo ponto, trabalhando sempre na alcinha de trás. Trago a laçada, fico com as 3 na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Meio ponto alto. Então, eu fiz no primeiro ponto alto desse grupinho de 10 pontos altos que a gente tem aqui na alcinha, um ponto baixo, 2 meio ponto alto, um para cada ponto alto de base, trabalhando na alcinha de trás, e agora eu vou fazer um pontinho picô. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no início do ponto, pego as 2 alcinhas dos 2 meio ponto alto, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e vou fazer meio ponto alto, no próximo, na alcinha de trás, meio ponto alto e um pontinho picô. 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas dos 2 meio ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo ponto,
meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto, enroscou. Meio ponto alto e um pontinho picô. 3 correntinhas e um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto e o pontinho picô. E faço o ponto baixo. E no último ponto alto, eu faço um ponto baixo para passar para o próximo bloquinho de 10 pontos altos. Então, eu fiquei com 4 picô. Vou para o próximo bloquinho de 10 pontos altos. E no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer 2 meio ponto alto com picô. Laço meu fio, venho para o próximo ponto, trabalhando na alcinha de trás, faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto e o pontinho picô. 3 correntinhas e o pontinho baixo, formando o picô. No próximo ponto, meio ponto alto e no próximo, meio ponto alto. E agora o pontinho picô. Então, são 2 meio ponto alto e um pontinho picô. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto, pontinho picô. No próximo, meio ponto alto, meio ponto alto e o pontinho picô. Então, aqui eu fiz 8 meio ponto alto e 4 pontinhos picô. No último ponto alto, ponto baixo e passo para o próximo bloquinho de 10 pontos altos e no primeiro ponto alto, ponto baixo e vou novamente começar a fazer os meio ponto alto com o pontinho picô. Então, 1, 2, pontinho picô. Um meio ponto alto, 2, pontinho picô. Um, 2, e o picô. Um, 2, pontinho picô. E no último ponto, ponto baixo, passo para o próximo bloquinho de 10 pontos altos, ponto baixo. E essa volta vai ficando assim. E eu vou dar a volta na peça toda. Essa é a sequência de pontos para essa volta. A gente vai fazer assim pela peça toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí mais essa volta. Chegando aqui no final dessa volta, eu fecho com um ponto baixíssimo, bem na primeira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E aqui, eu já posso cortar o fio. Essa parte, então, fica assim. Agora aqui, a gente vai começar a fazer a parte de trás da capa, a parte que prende a capa na tampa do vaso sanitário, pelo lado avesso da peça, mas a gente vai marcar aqui pela frente, olha. A gente tem aqui o meio da peça. Nessa direção, a gente abre certinho a peça. Nessa direção, a gente tem esse motivo aqui. Então, a gente vai contar. Olha, a partir desse motivo. 1, 2, 3, 4,
5. E aqui, no ponto baixo, nesse ponto baixo aqui, olha, da primeira volta de ponto alto, eu vou colocar um marcador. E agora eu vou contar 5 motivos para esse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E no ponto baixo da primeira volta de ponto alto, eu vou colocar um marcador. Então, essa parte aqui é onde eu vou iniciar e terminar a parte que eu vou fazer pelo lado avesso. Agora, a gente vai virar a peça para o lado do avesso. E aonde a gente deixou marcado, e aqui é onde a gente vai iniciar e terminar a parte que a gente prende no vaso sanitário. Então, aqui, com o barbante rosa, eu vou fazer bem nos pontos baixos entre os motivos. Então, eu vou vir aqui, olha, bem nesse pontinho baixo onde eu tenho o marcador. Vou passar a agulha pegando as 2 alcinhas do ponto baixo. Eu já vou tirar esse marcador para ele não me atrapalhar. E agora eu vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Eu vou fazer de espaço 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntinhas. Eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto baixo, tá? Olha, no próximo ponto baixo, depois do motivo, a gente vai fazer em todos esses pontinhos baixos, entre os motivos. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo. Vou fazer um ponto alto e 9 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço meu fio, venho no próximo ponto baixo entre os motivos e faço um ponto alto. Pego as 2 alcinhas do ponto, faço um ponto alto. E 9 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No próximo ponto baixo, entre os motivos, ponto alto. E eu vou fazer assim até eu chegar no pontinho que eu deixei marcado. Até eu chegar aqui, olha, aonde eu tenho o marcador. Então, eu vou fazer todas as alcinhas de 9 correntinhas, prendendo com ponto alto no pontinho baixo entre os motivos, até eu chegar aonde eu tenho o marcador. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todas as alcinhas e eu cheguei bem no pontinho que eu tenho o marcador. Aqui eu vou tirar o marcador. Eu fiz aqui o ponto alto. E agora, a gente vai voltar fazendo a mesma sequência de pontos, só que sempre diminuindo uma correntinha em cada alcinha. Então, eu vou virar o meu trabalho e eu vou fazer 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E se na volta anterior eu fiz 9 correntinhas de espaço, agora eu vou fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laço meu fio e vou fazer um ponto alto no ponto alto. E agora eu faço 8 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço, ponto alto no ponto alto. Então, nessa volta, a gente vai fazer a mesma sequência de pontos da volta anterior. No ponto alto, eu faço um ponto alto e faço de espaço agora 8 correntinhas. Então, eu tinha 9, agora
são 8 correntinhas entre um ponto alto e o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ponto alto no ponto alto. E eu vou fazer assim até eu chegar aqui, olha, no primeiro pontinho alto que eu subi para iniciar essa volta. Eu dei a volta toda, fiz todas as alcinhas e eu cheguei na primeira alcinha que eu fiz para iniciar. Fiz as 8 correntinhas, laço meu fio e eu vou fazer um ponto alto na terceira correntinha, tá? Então, eu tenho 1, 2, na terceira correntinha, eu faço o ponto alto. Fica assim. E agora a gente vai virar o trabalho e vai fazer mais uma vez. Então, eu faço 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E agora, se eu fiz 8 correntinhas de espaço, agora, então, a gente vai fazer 7 correntinhas de espaço. Então, todas as voltas a gente diminui uma correntinha. Comecei com 9, 8, agora 7 correntinhas de espaço. Esse aqui eu conto como meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no ponto alto. 7 correntinhas de espaço. 7. No ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no ponto alto. E agora eu vou fazer assim até eu chegar novamente na primeira correntinha aqui, olha, aonde eu fiz as 3 correntinhas que me dá a altura de ponto alto. Então, eu vou fazer ponto alto e entre os pontos altos, 7 correntinhas nessa volta. E eu cheguei do outro ladinho. Aqui eu também vou fazer o ponto alto na terceira correntinha. 1, 2, na terceira correntinha, ponto alto. Viro meu trabalho e vou fazer a mesma sequência de pontos. E dessa vez, 6 correntinhas entre um ponto alto e o outro. Então, eu faço 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e 6 correntinhas de espaço entre um ponto alto e o outro. E agora, gente, a gente vai seguir fazendo assim, 3, 4, 5, 6, até a gente ficar com uma correntinha entre um ponto alto e o outro. Então, a gente vai fazer, ó, a gente veio diminuindo, 9, 8, 7, 6, depois 5, 4, 3, até a gente ter um ponto alto e uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro. No ponto alto, a gente sempre faz ponto alto, 6 correntinhas, depois na próxima volta, 5 correntinhas e ponto alto no ponto alto. E quando eu chegar na volta que eu fico com um ponto alto separado por uma correntinha, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui todas as voltas e eu cheguei na volta que eu fico com um ponto alto separado por uma correntinha. Agora eu vou subir 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e sem correntinha de espaço, eu venho para o próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E essa volta, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, sem correntinha de espaço. Então, no próximo ponto, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no último ponto, eu faço um ponto alto na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora, chegando aqui, no último pontinho, eu vou fazer 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24 e 25. Feito as 25,
correntinhas. Eu vou cortar o meu fio. Aqui eu dou um nozinho e depois eu coloco uma pérola para ficar bonitinho aqui, tá? E agora eu vou vir no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, na terceira correntinha. Coloco aqui o meu fio e aqui eu também vou fazer 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 e 25. Feito as 25 correntinhas, corto o meu fio um pouquinho maior pra gente poder colocar uma pérolazinha aqui nessa pontinha do nozinho. E essa parte ficou pronta. Agora é só fazer os arremates e colocar a pérola. Que é essa parte que prende no vaso. Ficou na tampa do vaso sanitário, ficou pronta. Agora, pra gente colar, a gente vai precisar de um pedacinho de sacolinha ou de plástico. Coloca bem aqui, olha, onde a gente acabou de fazer essa parte que a gente vai prender no vaso sanitário. Vira para o ladinho direito. E agora essa parte aqui, pessoal, é bem fácil, tá? A gente puxa bem aqui, olha, pra gente não colar essa outra parte da capa e também não transferir cola aqui pra escrivaninha. E a gente posiciona o lacinho e cola do jeito que a gente achar que fica mais bonito, do ladinho que a gente achar que fica mais bonito. Eu vou colar assim, de ladinho. E agora aqui, meus amores, é só passar bastante colinha do lado avesso do laço e colar ali na peça e esperar secar. E o passo a passo do laço já tá disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E o tapete de pia também já está disponível no canal. Também vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. Vou colar aqui o lacinho. Vou esperar essa cola secar. E volto agora para mostrar para vocês a peça concluída. Olha, eu vou colar essa parte aqui. E depois vou colando aqui a partezinha de baixo, tomando cuidado para não transferir para a mesa. E ficou concluído a capa para a tampa do vaso sanitário. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!